Boa noite, amados irmãos. Saudamos a todos com a graça e a paz maravilhosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, louvado seja o Senhor. Novamente eu peço que alguém, pode ser um dos nossos diáconos, um de vocês que entenda mais essa questão do controle da refrigeração, veja como é que está a temperatura aí no... Tá ok, né? Eu vejo tem uns irmãos aí se abandonando, acho que vai ter que botar um ar desse aí só para um irmão desse. É o calor, pastor. Vamos orar mais uma vez, né? Sei que você estava em pé, ainda pouco, mas se você puder ficar novamente, então vamos ficar. Se não pode, fique numa posição que lhe permita orar. Apresente sua vida, apresente seu coração diante do Senhor. Vamos apresentar também agora as nossas crianças, né, diante do nosso Deus. Vamos orar por suas vidas. Você, papai, que está aqui, né, papai e mamãe que está em casa com seu filho ou filha, oremos todos em nome do Senhor. Vamos apresentá-los agora. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Eu quero convidar os irmãos para atentarmos a partir do verso 35, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. A partir do verso 35. Amém? E o texto bíblico nos diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Eu queria que toda a igreja lesse o verso 37. Toda a igreja, vamos lá? Mas amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queremos compartilhar com a igreja nesta noite sobre o tema: não permita que a pandemia o distancie de Cristo. E vamos estar refletindo, tomando como base esta passagem, estes versos, são os versos finais de um grandioso capítulo da Bíblia. O capítulo 8 de Romanos é um dos mais espetaculares da palavra do nosso Deus. Então tomaremos como base os versos finais, mas faremos certamente outras citações para sustentar o tema que será abordado. E meus amados irmãos, o Senhor Jesus sempre deixou bem claro a todos os seus discípulos que segui-lo
seria um desafio. E deixa eu medir aqui a temperatura. Quantos discípulos de Jesus estão presentes aqui? Levante a mão. Eu creio que em casa também os irmãos levantaram a mão. Então eu percebi aqui que 99,9% levantaram a mão, respondendo à pergunta: quantos discípulos de Jesus se fazem presentes? Pois então essa palavra é para você. Jesus sempre deixou bem claro a todos os seus discípulos que segui-lo seria um grande desafio. As provações, tribulações e perseguições seriam constantes na vida de seus seguidores. Seriam constantes na vida de todos os seus seguidores, especialmente naqueles dias em que a igreja estava sendo implantada no mundo, que é o contexto em que Paulo escreve esta carta aos Romanos. A igreja estava no processo de implantação no mundo. A igreja estava se espalhando ainda por todas as partes do mundo antigo. Frases do Senhor Jesus como do tipo: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e no mundo tereis, vocês serão odiados no mundo por causa do meu, se perseguiram a mim também, se perseguiram a mim, disse Jesus, também perseguirão você, perseguirão a mim. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Todos vocês que quiserem viver uma vida piedosa enfrentarão perseguições e etc. Muitas outras exortações e palavras por meio das quais o Senhor deixou muito claro a todos os seus seguidores, todos os seus discípulos. E aquelas declarações ou estas declarações do Senhor Jesus fizeram e continuam fazendo parte da vida dos verdadeiros cristãos, dos verdadeiros discípulos de Jesus. Mas, meus amados irmãos, quando observamos a vida daqueles homens e mulheres de Deus, nós percebemos algo extraordinário. Nós percebemos que as suas provações e tribulações jamais os distanciaram do Senhor Jesus. Perseguições e tribulações diárias. Mas ao observarmos a vida de cada um deles, desde o tempo apostólico, caminhando um pouco pela história da implantação da igreja neste mundo, nós percebemos que nunca, jamais, houve uma circunstância de provação ou tribulação que tivesse distanciado eles do Senhor Jesus. Muito pelo contrário, quanto mais provados, mais se esforçavam para serem aprovados. Quanto mais perseguidos, mais confiavam no Senhor. E quanto mais os ameaçavam, mais eles buscavam ao Senhor. E para aqueles que estudam a Bíblia, certamente devem lembrar daquela ocasião quando os apóstolos foram presos porque estavam pregando o Evangelho, porque estavam falando de Jesus.
E lá no Sinédrio, diante de mais de 70 autoridades dos judeus, foram ameaçados. Receberam ordens debaixo de uma chuva de ameaças para pararem de fazer aquilo que estavam fazendo. E ao invés de se distanciarem do Senhor, do Evangelho, da palavra, eles buscaram muito mais o Senhor e oraram intensamente. E foram assim abençoados pelo Senhor. Observe comigo o que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, diz no contexto do capítulo 8 de Romanos, diante de todas as provações, perseguições e tribulações. No verso 18, ele diz o seguinte: Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Isto deve nos levar a tirar uma grande lição aqui. O que Paulo realmente está dizendo, amados irmãos, igreja do Senhor? O que o apóstolo, pelo Espírito, está realmente dizendo àqueles irmãos e a nós hoje? O que eu compreendo a respeito da declaração dele é isto. Paulo está dizendo que nenhum sofrimento, nenhuma dor, nenhuma perda, nenhuma provação e nenhuma tribulação jamais será maior do que a glória de Jesus que será revelada em nós. E Cristo falou sobre isso no texto da leitura de hoje. João capítulo 17, os versos 22 e também no 24. Olha o que Cristo afirma sobre esta glória que será revelada. Porque que nada, absolutamente nada, nenhuma circunstância é maior do que ela. Porque ela não é a glória do homem. Olha o que Cristo diz: Dei-lhes a glória que me deste. A glória que será dada, a glória que será revelada em nós, não será a glória do homem, não será a glória deste mundo, mas é a glória de Deus, a glória do Pai, a glória que foi dada pelo Pai a Cristo. E Cristo inicia o verso 22 dizendo: Dei-lhes a glória que me deste. Cristo já deu essa glória. Aproxima-se o dia em que ela será plena sobre a vida de todo cristão verdadeiro, de todo verdadeiro discípulo de Jesus. E o texto continua: para que eles sejam um, assim como nós somos um. Agora o verso 24: Pai, quero. É um pedido de Jesus. O Filho perfeito fazendo um pedido ao Pai perfeito. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Qual é o desejo de Jesus aqui? Qual é o pedido que Jesus está fazendo aqui? Talvez você não despertou, você não percebeu. Talvez ainda não ficou claro para você. Mas pela graça do Senhor, deixa eu tentar ajudar aqui. Primeira coisa. Existe algum pedido que Jesus tenha feito a Deus, o Pai, e o Pai não tenha lhe concedido? Não, não existe. Não existe nenhum pedido que Jesus tenha feito ao Pai e o Pai não tenha lhe concedido. Pois volte agora a olhar o texto. Jesus está pedindo ao Pai para que você, para que eu,
para que nós estejamos com Ele aonde Ele está, e para que vejamos a glória que o Pai concedeu a Ele antes da fundação do mundo. Entende isso agora? Jesus pede ao Pai para que você esteja com Ele onde Ele está. E novamente eu pergunto, aonde Jesus está, igreja? Ninguém sabe? Aonde Jesus está? A sua presença plena, a sua presença corpórea, em toda a sua plenitude, Ele está assentado à destra do Pai Todo-Poderoso nos céus. E Ele está dizendo: Pai, o meu pedido a Ti é que aqueles que me pertencem estejam comigo aqui também, e que eles vejam a infinita glória que o Senhor me deu. Que o Senhor me deu. É por isso que Paulo diz: nenhum sofrimento, nenhuma circunstância nesta vida é maior do que esta glória. Mas pastor, por que é que nós vemos hoje tantos cristãos se afastando da fé e se distanciando de Cristo e não mais voltando para Ele quando são provados ou passam por algum tipo de tribulação? Por isso escolhemos o tema para esta noite: não permita que a pandemia o distancie de Cristo. Mas por que, pastor, tantos crentes professos estão se distanciando? Alguns já se distanciaram e não voltaram mais. Meus amados irmãos, eu acredito que isso tem acontecido, e isso está acontecendo, porque eles eram apenas, escute, porque eles eram apenas cristãos nominais. O que é um cristão nominal? É alguém que nunca nasceu de novo. É alguém que nunca passou pela conversão e por isso nunca foi regenerado. Isso é um cristão nominal. Sem a experiência de um novo nascimento, sem experiência de uma conversão, sem a experiência da regeneração. O apóstolo João fala com muita propriedade e clareza sobre eles. Em sua primeira carta, no capítulo 2, verso 19, João diz o seguinte: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam o quê? Teriam o quê, irmãos? Teriam permanecido conosco. Final do verso. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Se fossem verdadeiros cristãos, se fossem verdadeiros discípulos, teriam o quê? Teriam o quê, irmãos? Teriam permanecidos. Teriam permanecidos. Teriam permanecidos. Saíram e não mais voltaram, porque não eram. Porque não eram. Porque não eram. Tornaram-se apenas cristãos nominais, crentes professos.
fizeram uma profissão de fé, mas não foi de coração, e por isso não puderam guardar. Uma grande marca de um verdadeiro cristão, discípulo de Jesus, é a sua perseverança diante das provações. O autor aos Hebreus, cheio do Espírito Santo, nos declara no capítulo 10, a partir do verso 36, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Eu queria que a igreja lesse comigo o verso 39. Nós não somos, mas os que creem e são salvos. Os que creem e são salvos. Voltemos então agora ao nosso texto. E nós vamos analisar nesse texto de Romanos que lemos a pergunta que o apóstolo Paulo faz, a situação vivida pelos irmãos naquele contexto e a sua certeza. Tanto a certeza do apóstolo, a certeza que cada um daqueles irmãos passaram a ter após terem de fato entregue a vida a Cristo, terem recebido a Cristo como seu único Senhor e Salvador. Vamos então, em primeiro lugar, analisar a pergunta que o apóstolo Paulo faz no verso 35. Que pergunta é feita pelo apóstolo aí? Qual a pergunta que o apóstolo Paulo faz aí? E eu vou voltar a pergunta a você agora. Quem irá separar você do amor de Cristo? Quem irá distanciar você do amor de Cristo? E se a sua situação está muito além disso, eu pergunto, o que distanciou você do amor de Cristo? Vamos pensar então nessa pergunta que o apóstolo Paulo faz aqui. E é o primeiro aspecto desse texto que nós vamos estar analisando e refletindo. Quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta ousada. É uma pergunta também abrangente. E aí Paulo vai fazer uma listagem no decorrer do verso 35. E Paulo então lista aí 7 itens. São 7 situações que o apóstolo Paulo aborda, que ele coloca aí, após fazer a pergunta. E Paulo então vai dizer o seguinte: será a tribulação que nós estamos passando que vai nos separar e que vai nos distanciar de Cristo? Será a angústia, as pressões internas, as situações internas que vão nos separar do amor de Cristo? Que vão nos distanciar de Cristo? Será a perseguição que nós estamos enfrentando que vai nos separar do amor de Cristo? O próximo item da lista: será a fome que nós estamos enfrentando? Será a nudez? Não vão pensar os irmãos que os crentes primitivos andavam todos pelados, não. Mas, por exemplo, quando algum cristão
naquele contexto era crucificado, muitos deles eram expostos em situações vergonhosas. Alguns teólogos e outros estudiosos da Escritura dizem que o Senhor foi crucificado em uma situação assim. O certo é que nós, ao olharmos para a Escritura, nós percebemos que a crucificação era uma situação de extrema vergonha. Mas, na verdade, existe uma outra situação que a gente precisa entender. Muitos daqueles cristãos, durante a perseguição, eram expulsos de suas casas, ou tinham que fugir de suas casas. E para trás, eles deixavam todos os seus bens, todos os seus pertences, e saíam apenas com a roupa do corpo. Será a nudez, as vestes ficaram para trás? Será isto que vai nos separar de Cristo? Que vai nos distanciar de Cristo? Será o perigo? Ou a espada que nos ameaça? O que irá nos separar ou nos distanciar de Cristo? Esta semana, conversando com um pastor amigo meu, ele compartilhava um testemunho. Um testemunho. E o testemunho que ele me compartilhou rapidamente foi o seguinte: uma esposa foi participar de uma celebração de aniversário, algo relacionado à igreja, um irmão ou irmã da igreja estava aniversariando, e a esposa foi participar, e lá para o final da festa, depois de já terem desfrutado do bolo e do que estava sendo servido ali, ela pediu um pedaço de bolo para levar para casa. E alguém que estava ali, um dos líderes, uma das líderes, disse: mas minha irmã, você já desfrutou bastante do bolo, né? Então, não dá para levar para casa. Aquela irmã saiu zangada dali, passou para o esposo também se zangou, e por causa de um mísero pedaço de bolo, se eu não me engano, já estão há quase 90 dias sem se congregar. É um testemunho um negócio desse. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Você sabe qual era a situação que esses irmãos estavam vivendo? Às vezes nós lemos a passagem bíblica e assim, não conseguimos mergulhar, não conseguimos penetrar nela. Mas vamos ao segundo ponto, que é a situação em que aqueles irmãos estavam vivendo. E que situação era esta? Em provação todos os dias. Observe o verso 36. Vamos juntos? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Eles não enfrentavam a provação em apenas um dia da semana, ou apenas uma vez na semana, ou num mês. Paulo descreve que eles estavam em
provação todos os dias. Aí o Senhor, em sua soberania, em sua autoridade suprema, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como o único e verdadeiro dono do mundo e de tudo o que nele existe, segundo Salmos 24 e outras passagens da Escritura, permite vir uma situação de provação sobre toda a humanidade. E aí nós percebemos a fragilidade do ser humano e a fragilidade da fé de muitos cristãos. E aqui eu não estou falando de situações bizarras e antibíblicas, como pessoas que se rebelam contra autoridades e aprontam e fazem, aí, me perdoe a colocação, fazem, não vou fazer. Deu tempo de segurar. Deu tempo de segurar. Mas Deus permite vir uma provação muito menor do que a provação que esses irmãos estavam enfrentando todos os dias. Todos os dias. Todo dia, alguém era crucificado. Todo dia, alguém era torturado. Todo dia, alguém era preso. Todo dia, alguém era açoitado. Todo dia, alguém perdia um pai ou uma mãe. Todo dia, alguém perdia o seu lar por ter que fugir. Era provação todos os dias. Todos os dias. Meus irmãos, pela misericórdia, por sua misericórdia e apenas por sua misericórdia, Deus tem nos poupado de enfrentarmos a morte todos os dias. Eu acho que aqui não tem nenhum de nós que enfrentamos a morte todos os dias. Nenhum de nós. Eu creio que não existe nenhum de nós que enfrenta a morte todos os dias. Mas eles estavam enfrentando a morte todos os dias. Acredito eu que pela pura misericórdia do Senhor, não temos enfrentado tal situação todos os dias. Temos sido guardados e preservados. Mas eu quero convidá-los a lembrar do que disse o apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, em sua primeira carta. Acompanhe comigo, capítulo 4, versos 12 ao 17. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Foi somente os ímpios que estão lá no mundo que pegaram o coronavírus? Não, não foi. Foi somente dentre os ímpios pecadores que estão lá no mundo,
sem temor de Deus, quebrando a lei de Deus, que morreram. Não. Teve muitos crentes e crentes verdadeiros. Que foram também atingidos, que foram afetados. Mas eu quero deixar algo bem claro aqui. Primeiro, enfatizando o que o texto diz. Voltemos nossos olhos ao verso 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. O julgamento de Deus começa pela sua casa. Quando Deus manifesta uma das faces do seu juízo, ele começa pela sua casa, é o que o texto está dizendo. Mas graças a Deus, pelo seu amor infinito, que quando Deus exerce seu julgamento sobre o seu povo, então esse julgamento não traz condenação. Esse julgamento não traz a manifestação da sua ira sobre os seus filhos. Por quê? Porque essa ira já foi derramada sobre Jesus Cristo. A condenação que era para mim, Cristo recebeu na cruz do Calvário. Mas isso não significa que eu não vou passar por provação ou por situação difícil, quando o juízo de Deus se manifesta nesse mundo. Devemos atentar para esta verdade. E diante de tudo isso, qual tem sido a sua convicção? Diante de tudo isso que você tem visto, que você tem contemplado, diante de tudo isso que você tem vivido, diante de tudo que nós temos passado e enfrentado, qual tem sido a sua certeza? Qual tem sido a nossa certeza? Qual é a certeza do verdadeiro cristão? É o terceiro e último ponto que nós abordamos dessa passagem. Volte comigo ao verso 38 e 39 de Romanos 8. Qual é a certeza do verdadeiro cristão? A Escritura nos revela aí. Vamos juntos, irmãos? Você que está aqui, você que está em casa, vamos juntos nessa passagem? Pois de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Além da primeira lista, tem 7 itens terríveis que Paulo coloca. Agora nós temos essa outra lista, onde ele faz uma série de descrições, e depois ele faz um arremate aí. E aqui ele menciona, ele compartilha da sua convicção, da sua certeza, ele como um cristão, como discípulo autêntico de Jesus. Diante de provações diárias, perseguições diárias, ele diz: eu tenho uma certeza, nem a morte, nem vida, anjos, demônios, presente, futuro, quaisquer poderes, altura, profundidade, ou qualquer outra coisa na criação será capaz de me separar ou de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor ousado e infinito
de Deus manifestado em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, para uma igreja que estava sofrendo intensa perseguição, passando pelas mais duras provações, enfrentando a morte diariamente, nada poderia ser mais confortante e consolador para aqueles irmãos do que ter a certeza, que nem na terra, nem no céu, e em nenhum outro lugar no universo poderia existir algo ou alguém que pudesse separá-los ou distanciá-los de Cristo. E sabe por quê? Eles tinham essa certeza, essa convicção, de que nem na terra, nem no céu, e nem em qualquer outro lugar do universo poderia existir algo ou alguém que pudesse separá-los do amor de Cristo. É porque Cristo é Senhor absoluto e soberano de qualquer coisa ou ser que exista, seja na terra, seja no céu ou em qualquer lugar do universo. E eles estavam em Cristo. Você está em Cristo? Sim ou não? Você está em Cristo? A palavra nos diz que nós devemos examinar a nós mesmos para sabermos se estamos em Cristo. E um sinal de que nós estamos nele é se de fato o Espírito dele habita em nós e testifica com o nosso espírito de que pertencemos a ele. Nesse mesmo capítulo, Paulo diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, então esse alguém não pertence a ele. Não pertence a ele. O Espírito de Cristo testifica com o seu espírito de que você pertence a ele. Para concluirmos, quero convidar todos a se colocarem em pé. Foi por isso, esta foi a razão pela qual Paulo, e juntamente com aqueles irmãos, eles tiveram um entendimento sublime. Diante de severas provas e tribulações, eles tiveram um entendimento sublime. Eu sei que vivendo nos dias de hoje, e aqui no Brasil especialmente, talvez eu jamais serei capaz de entender ou compreender a profundidade da dor no coração de um pai que viu o seu filho crente sendo comido vivo por um leão, ou que viu o seu filho crente sendo traspassado pela espada do cruel soldado, que viu sua filha crente sendo arrastada de dentro da sua casa, que se viu fugindo com toda a sua família diante da extrema perseguição. Talvez eu nunca vou entender isso. É por isso que, pela infinita misericórdia e graça de Deus, quando no céu estiver, eu deveria lavar os pés daqueles irmãos. Porque diante de
coisas insignificantes hoje. A gente para de ler a Bíblia, a gente para de orar, deixamos de nos congregar diante de coisas míseras, infelizes. E aí, a gente volta à palavra e ficamos com a palavra do Senhor que nos diz: se estão fazendo isso e não retornam, então é porque nunca foram. Nunca foram. Nunca foram. Que dia foi que você leu sua Bíblia? Que dia foi que você sentou lá na sua casa? Você entrou lá para o seu quarto e lá você pegou a palavra de Deus e você leu ela, você leu. Que dia foi que você fez isso? Você criança que está aqui, junior, adolescente, jovem, senhor, senhora, que dia foi que você fez isso? Pastor, eu li a Bíblia hoje, quando o irmão Wagner estava lendo João 17. Próximo domingo, pastor, conte comigo. Vou ler de novo. E daqui para domingo, você aguenta ficar sem comer arroz e feijão? Vai morrer. Vai morrer. Eu ouço e vejo declarações constantes pela televisão. Ah, nós somos a geração que dança, a geração que pula. E daí? Nós devemos ser a geração que busca Deus, que ora, que lê a palavra de Deus, a geração que tem bom testemunho. É isso que devemos ser. Mas infelizmente, muitos são a geração das concentrações. Tudo isso é para a gente se envergonhar diante do Senhor e realmente se humilhar e chorar e dizer: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Pai, em Teu nome, Senhor, reafirmamos o que disse o Teu servo. Em todas as provações, em todas as tribulações, internas e externas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Senhor, ilumina aqui a vida dos Teus filhos. Confronta o meu coração, confronta o coração de cada um deles. Que ninguém saia daqui hoje para a sua casa tranquilamente. A partir de mim, Senhor, eu quero ir incomodado e que o Espírito continue me incomodando e incomodando cada um aqui. Que todos retornem para casa pensando e refletindo, pensando em sua situação, pensando em sua vida de oração, pensando na maneira como tem lido ou tratado Tua palavra, na maneira como tem testemunhado nesse mundo. Cada um de nós saiamos daqui hoje pensando desta forma, que o Teu Espírito esteja incomodando profundamente. Ó Senhor, ajude-nos a vivermos como a letra da música que cantamos, a vivermos uma vida que Te adora, uma vida que obedece ao Senhor. Assim é que nós oramos e pela fé nós Te agradecemos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor, que é digno. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. Se houver alguém em nosso meio que deseja nesta noite entregar sua vida a Cristo, então aonde você estiver, levante sua mão. Se tiver alguém que queira fazer isso essa noite, nós queremos orar por sua vida. Se tiver alguém que queira reconciliar-se também com o Senhor, esse é o momento em que você tem esta oportunidade.
alguém que esteja nos vendo, nos assistindo também, e que deseja tomar a sua decisão por Cristo, entregar a sua vida a Ele, faça isso onde você está em casa, se reconcilie com o Senhor e realmente busque viver uma vida para a glória de Deus. Se alguém em nosso meio aqui, após o final do culto, desejar também conversar conosco, nós estaremos disponíveis para lhe ouvir, ok? Pastor Wellington tem um aviso, pode já estar subindo aqui enquanto ele está vindo. Nós queremos reforçar o convite para toda a igreja do Senhor, que na próxima quarta-feira, dia 30, Então, próxima quarta-feira, dia 30, será a nossa vigília, perseverando em oração. Então, nós desafiamos todos os líderes de ministérios a estarem participando conosco, claro, se você não estiver impossibilitado. Mas se estiver impossibilitado de participar conosco, então já escolha alguém que tenha condições de lhe substituir na direção de cada momento, de cada período que nós teremos. E todos os irmãos estão desafiados a participarem conosco. Os que puderem, participarem de forma presente, os que não puderem, participem através da transmissão em casa, e orem para que a internet funcione também nesse dia, porque são 6 horas de transmissão, então a gente precisa realmente da graça, da bondade do Senhor. Nossa vigília começa às 18 horas e finaliza às 0 horas. Toda a igreja está desafiada e convidada para estar orando conosco. Nós precisamos orar, por isso convidamos aos amados irmãos. Não fique de fora, participe, que o Senhor ilumine a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu saúdo a igreja com a graça, a paz e a misericórdia do Senhor nosso Deus. Meus queridos, graças a Deus por mais esta oportunidade. O tema é muito desafiador para realmente abrir os olhos daqueles que estão com os olhos ali pesados, Nós temos conversado muito e também vamos estar trabalhando com os jovens e adolescentes sobre essa aproximação do Senhor cada dia mais diante do momento de pandemia em que nós vivemos. Por isso nós organizamos uma programação para realizarmos com os jovens e adolescentes a partir dos 12 anos, tá certo? Então, se o seu filho já tem 12 anos e você vai à feira com ele, vai ao supermercado, envia para a escola, então, para crescer espiritualmente, com certeza, você não terá resistência se ele está dentro dos padrões, se não é do grupo de risco, com certeza você vai enviá-lo para crescer segundo a vontade de Deus. Então, no dia 11 de outubro, nós vamos ter uma programação chamada de Noite dos Rapazes e uma chamada de Noite das Moças, tá certo? Ao terminarmos o culto aqui no domingo, nós vamos para o sítio. E lá nós teremos uma programação especial, espiritual, diferenciada para os jovens e adolescentes da igreja, tá certo? Dia 11 de outubro, no domingo, após o culto, nós já estaremos indo para o sítio. Passaremos a noite lá e já estamos desafiando os nossos diáconos que nos ajudam, as irmãs que gostam de ir para ajudar, para nos procurarem, para formarmos aí uma boa equipe. O Adalberto que gosta do churrasco, eu também. Quem gosta, para nós nos organizarmos. Tá bom? Irmãos, nós estamos pedindo uma contribuição de R$10. Você sabe que se seu filho for lanchar, por aí ele gasta de R$20 a R$30, Nós pedimos R$10, que é para a programação do dia seguinte, que nós vamos ficar lá, também na segunda-feira, que é feriado, e vamos ter uma programação diferenciada. Então, invista no seu filho para ir lá. O sítio é grande, é espaçoso. Nós já fizemos uma programação com jovens e adolescentes. Tivemos em torno de 50 jovens e adolescentes. E ficou tudo bem ali espaçoso. Ninguém ficou em aglomeração. Foi muito bonito. E eu estou pedindo que novamente você possa enviar. Tem adolescentes que eu ainda não vi em nenhuma programação. E eu gostaria que essa fosse a sua primeira
programação, tá bom? Então, que Deus em Cristo nos abençoe. Coloque aí o cartaz convite, ok? Encontro de casais da PIB aperfeiçoando o amor conjugal. Se existe uma área de nossas vidas na qual nós devemos estar realizando, fazendo constantes investimentos, é na área conjugal. A vida 2, ela é maravilhosa porque foi idealizada, planejada pelo Senhor. No entanto, ela é desafiadora. E nós precisamos estar cultivando o amor de Deus e investindo no amor que nos une como casal. Portanto, está aí o convite para esse encontro abençoado e abençoador, dia 2 de outubro, né? Será uma sexta-feira, às 19h30, aqui no espaço das dependências aqui do templo. Então, já coloque aí como algo agendado, tá bom? Reserve essa data, já vá conversando aí com o seu cônjuge e se organizando para participar conosco. Mais uma vez, nos coloquemos em pé e vamos estar orando e finalizando o culto dessa noite. Meus amados irmãos, quero desafiar, né, a igreja para que estejamos orando, tá certo? Estejamos orando pela escolha, né, daqueles que irão governar a nossa cidade. Mês de novembro será realizado as eleições, então vamos estar orando. Peça a graça de Deus para que você mantenha um bom testemunho. Tenha bastante cuidado com a sua fala. Tenha bastante cuidado com as suas postagens, tá certo? Com as suas postagens. Se o seu testemunho não está condizente, então, por favor, não diga nem que é da Primeira Igreja Batista, tá bom? Infelizmente, tem pessoas que é só no nome. É só no nome. Tem só o nome de crente. Mas na prática não tem nada de cristão. Então a gente tem que ser coerente. Tem que ser coerente. Alguém perguntar, alguém chegou, viu seu mau testemunho, chegou para você, então tenha pelo menos a hombridade de dizer assim: rapaz, olha, eu visito lá. Eu já assisti a algum culto, já estive por lá. Agora, pertencer lá mesmo, eu não pertenço não. Porque pelo menos evita escandalizar a igreja do Senhor Jesus. Evita escandalizar a igreja do Senhor Jesus. Eu deixo nessa noite um versículo para ficar no seu coração e no meu coração. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Não venda o seu voto, não venda o seu voto. Para votar, você não precisa estar no meio de poeirão ou concentração. Você pode acompanhar as propostas dos candidatos, tá certo? É possível fazer isso. Você pode acompanhar as boas publicações que forem realizadas. Se você, por alguma razão, tiver que participar de algum evento, então procure realmente se resguardar, tome os cuidados necessários, tá bom?